Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Creio que vocês estão surpresos por eu estar apresentando aqui hoje, mas eu e minha querida amiga Renata fizemos a troca das apresentações, pois ela queria apresentar a lição 167 na oração. Então, boa noite, querida amiga Renata, boa noite aos queridos amigos que vão entrando, vão se acomodando para mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, eu sou mais um dos trabalhadores da Casa do Caminho, né? E hoje iremos apresentar o estudo da lição 166, Posses Definitivas, né? A gente está dando continuidade no estudo Caminho, Verdade e Vida, pelo nosso Chico Xavier, e psicografado pelo Espírito Emmanuel. Boa noite novamente, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Naná. Um beijo a todos da família. Boa noite, Regina Mubará. Seja bem-vinda. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Boa noite, Deis. Seja bem-vindo, né? Vamos para mais uma live. Não esqueçam de separar a água de vocês, separar dos queridos irmãos, né, que necessitam do remédio. Não esqueçam de separar a água para os seus pets, que também é necessário. Vão se acomodando num sofá, numa cama, para a gente estudar hoje, levando a palavra do nosso querido Mestre Jesus a todos os corações e a todas as mentes necessitadas. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Mando um beijo a todos aí da sua casa. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Boas vibrações para nós, isso aí. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Lembrando dos recadinhos, né? Que eu vou passar agora para vocês, depois eu repito um pouco mais à frente. Os atendimentos do Bazar é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, né? As palestras públicas vão se iniciar agora no domingo, dia 2/5. Temos os horários das 9 horas e das 10 horas, né? Lembrando que pode participar das palestras, só tem que agendar via WhatsApp ou via Bazar, né, com a nossa querida amiga Deis, que se encontra lá. E esperamos todos vocês, né, para receber as orientações, para receber o passe coletivo e assim tomar água fluidificada para iniciarmos uma semana abençoada, iluminada. Deixa eu mandar mais um boa noite aqui. Regina Mobará, mandando vibrações. Boa noite, Ildinha, seja bem-vinda. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Lenis, boa noite. Boa noite, querida aluna Alessandra, seja bem-vinda. Elisete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Boa noite, Otília, seja bem-vinda. Isso aí. Se for colocar o nome das pessoas em vibrações, só identifica pra gente encarnado e desencarnado, tá? E fique à vontade para colocar os nomes para as vibrações. E assim a gente vai levando um pouco de luz a todos os corações, né, necessitados. Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo, né, a mais uma live. Vamos aí iniciar mais uma live, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Elza Araújo, boa noite, seja bem-vinda. Faltam alguns minutinhos para darmos início, né, à palestra de hoje. Lembrando que a palestra de hoje é a lição 166, Posses Definitivas. Essas lições que vamos apresentando através da live nos serve para colocarmos em reflexão todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, buscando a mudança das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? Do nosso modo de pensar e de agir, que isso facilita a nossa evolução. Jesus nos deixou os ensinamentos há 2000 anos,
né? E através das reencarnações a gente vem buscando endireitar as nossas veredas, caminhar pelo caminho certo, né? São difíceis, mas são bem gratificantes as lições que nos desenvolve. A gente não pode perder a fé nem a coragem e tem que seguir em frente. Lembrando também de recomendações, quem puder ficar em casa, fique, né? Sei que é difícil, mas quem tiver que ir para trabalhar, sair para trabalhar, use máscara, use álcool em gel, se hidrate, tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono, eleve os pensamentos a Jesus através das orações, das vibrações. Tome um banho de sol, se possível, a cada 15 minutinhos, né? Sei que São Paulo tá difícil agora porque tá chovendo, tá nublado, mas a gente vai passar por essa também. E tome sucos cítricos, também ajuda bastante, vai aumentar a nossa imunidade e assim a gente vai combatendo o Covid. Quem precisa tomar vacina, vá tomar vacina, né? A primeira e a segunda dose. Vamos vencer essa doença aí com honra e vitória, porque é mais um momento de aprendizado, né? A gente sabe que é um momento difícil, mas é um momento muito bom para nós, que vai nos ensinar bastante coisa e a gente vai construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, netos e para as pessoas posteriores aí. Mandando mais uma boa noite. Camila pedindo vibrações, Ivonete vibrações. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Regina Mobará pedindo vibrações. Patrícia Siqueira. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, Marilene. Boa noite, Ivonete pedindo vibrações. Boa noite, meu querido amigo Gustavo. Seja bem-vindo. Vibrações da Regina Mopará. Patrícia Siqueira mandando seus emojis. Boa noite, Maria do Carmo, nossa querida aluna. Vibrações. Né? Isso aí. Tudo vai dar certo. Boa noite, dona TT. Que saudade sua. Seja bem-vinda. Né? Falta alguns minutinhos para darmos início a mais uma palestra aí da Casa do Caminho. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Marilene Pereira. Seja bem-vindo. Pode colocar os nomes em vibrações, Marilene. Serão guiadas essas vibrações. Boa noite, Lene. Seja bem-vindo. Isso, nosso amigo Antônio Carlos Cabreira, que desencarnou, dando vibrações também. Vamos colocar o nome dele em vibrações. Isso aí. Vibrações para o nosso planeta Terra. A gente tem que emanar sempre, né? Bons pensamentos, doando o nosso amor, o nosso carinho, praticando as ações do nosso Jesus Cristo, né? Que é amar e servir sempre. E assim a gente vai conquistando as nossas. Olha, já dei até um spoiler aí das nossas posses definitivas. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Marilene pedindo vibrações. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Vibrações. Camila pedindo. Isso aí. Né? Vou repetir os recadinhos para quem está entrando agora. O Bazar da Casa do Caminho já está funcionando. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas. As palestras públicas e passe coletivo se inicia agora no domingo, dia 2/5, das 9 horas. A sessão tem às 9 horas e às 10 horas da manhã. Lembrando, para participar das palestras, você precisa agendar via WhatsApp, né, da Casa do Caminho, e via Bazar também pela nossa colaboradora Deis, tá bom? Isso aí. Então vamos se acomodando nesse momento. Vamos dar início ao nosso estudo, né, a nossa palestra. Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos encarnados,
agradecendo a Jesus pela proteção e pela orientação da nossa vida, agradecendo também a presença dos guardiões, agradecendo aos professores, aos alunos que já se encontram no nosso lar, agradecendo ao nosso mentor em particular e toda a equipe espiritual. Pedimos ao Senhor, nosso querido Mestre, que possamos estar com a nossa mente aberta, assim como os nossos corações, para compreender, né, e discernir os ensinamentos nos oferecidos no dia de hoje, que possamos aplicar no nosso dia a dia para a correção das nossas imperfeições, para a prática do amor, do carinho, da compaixão, para com nós mesmos e para com próximos, e assim, Senhor, que possamos ser a luz no mundo, trazendo a alegria e a sua presença. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Isso aí, ó. Vibrações maravilhosas hoje, né? Então, vamos aí, ó. Damos início ao livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Estamos na lição 166, Posses Definitivas. Diz assim Jesus: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Então, deixa eu pegar aqui para vocês o estudo rapidinho, só o trecho para vocês compreenderem o que Jesus quis dizer nesse trecho da Bíblia. E a Bíblia diz assim: Jesus é a porta. Então, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. E eu sou a porta por onde as ovelhas passam. As ovelhas seríamos nós, né? O seu rebanho. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles, né? Aos falsos profetas, ele quis dizer, referir, né? E eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. A comida seria os ensinamentos da vida espiritual, da vida em terra, né? Isso que nos auxilia para a nossa evolução. E no versículo 10 continua: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Então é muito interessante essa passagem, que Deus, ele é o nosso guia, é a nossa orientação, né? Sem Ele, infelizmente, a gente se perde no caminho. Então, graças ao nosso querido Deus, que ofertou nosso querido irmão Jesus para nos trazer as orientações para que possamos caminhar de forma correta, por mais difícil que sejam as nossas lições, ele veio nos mostrar o caminho, na sua sublime passagem ao mundo. Então a gente tem que guardar essas informações que auxiliam a nossa evolução, né? Então o nosso querido Emmanuel, ele dá uma explicação um pouco mais ampla sobre isso e a gente vai completar depois, tá bom? Ele diz assim, ó: Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Então, se a gente não tem uma abundância na vida material, né, que são também momentos de aprendizado que temos na vida, a gente possui a abundância na alma. Quais seriam as abundâncias? Seria o amor, seria a caridade, seria a compaixão, seria todas essas virtudes que já existem inatas dentro de nós. Só precisamos praticá-las. Através do quê? Da caridade, através dos ensinamentos que Deus vem nos aplicando todos os dias. E a gente tem que compreender isso, que os valores, por enquanto, os materiais, são necessários para a nossa evolução, se soubermos usar de uma forma correta. Se não soubermos usar da forma correta, iremos destruir a nossa passagem aqui na Terra. Então, dando continuidade na leitura,
Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores da vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Olha que interessante. Jesus já sabia que a gente possuía essas virtudes dentro de nós, mas por falta de orientações, que a gente estava naquela época, a gente estava bem perdido, a gente visava muitas coisas materiais, então a gente precisou de... Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Alguém está me vendo? Digam aí se estão me vendo. E já peço desculpas aí. Uma aqui começando a live e arrumando o cabelo. A gente não conseguiu entender, mas a live do Ale caiu e ele não conseguiu voltar. Então vamos comigo mesmo, né, turma? Esperar o pessoal chegar. Corri aqui, peguei minha aguinha, né? Já tava aqui com o meu livrinho na mão, acompanhando o estudo. Bora lá? Vamos lá? Turma, vou fazer uma prece aqui rapidinho. Vou começar a lição de novo desde o comecinho. No final, manda uns ois aí, tá bom? Quem já mandou o nome lá na outra live, pode ficar tranquilo que depois eu acesso lá e pego, tá? Mas se quiser mandar de novo aí, pode mandar. Pode compartilhar também aí quem quiser, tá bom? Então, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido. Agradecer a ele por essa oportunidade. Vamos também agradecer nos amigos espirituais que já se encontram conosco, né? Nos auxiliando em mais esse trabalho. Vamos agradecer aos mentores da Casa do Caminho, que têm nos sustentado até aqui, que continuarão caminhando ao nosso lado. E assim, agradecidos que estamos, envolvidos nesse amor, vamos dar início a mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Tem que fazer uma prece, né? Para entrar no clima. Tudo que eu vou fazer, eu faço uma prece. Eu não consigo começar a fazer nada se não fizer uma prece, né, pessoal? E a prece deixa a gente assim mais calmo, mais conectado. Então, estamos com a lição 166, posses definitivas, que está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Certo? Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Porque a gente já sabe que estamos aqui de forma transitória, né? Então, ai, nossa, eu vou comprar uma casa, essa casa vai ser minha de eterno. A gente sabe que não é. Nossa casa é transitória, o nosso corpo físico, gente, é transitório, né? Então, se a gente já tem essa certeza que a nossa vida é transitória, que o nosso corpo físico ele é finito, ele vai acabar, então é até óbvio, né, a gente saber que os nossos bens materiais também não são para sempre. Então, é isso que ele tá falando aqui nesse comecinho, né? Os valores que a gente vai ter definitivo para sempre são os valores que a alma possui, que o espírito possui. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Eternidade, somos espíritos eternos. E a abundância que Jesus nos fala, nos ensinou, nos exemplificou, é a abundância de saúde, de amor, de fraternidade, né? Essa abundância, certo? Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Olha só, gente, os dons substanciais, aquilo que a gente vai realmente levar para a eternidade, né?
São os nossos valores morais, os nossos princípios cristãos, os nossos princípios fraternos. E quase que não sai fraterno, é fraterno. Mas é isso que a gente vai levar com a gente. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Não tem como comprar, né, a iluminação necessária, digamos assim. Não tem como a gente comprar, eu vou comprar ali um pouquinho de moral. Não tem como, a gente tem que lutar e perseverar para a gente mesmo nos aprimorar, né? Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Que lição linda, né, gente? Então, o que ele está falando aqui, né? Este final, olha só que coisa mais profunda que ele fala aqui. Que o Cristo, ele veio nos ligar, então nós somos a lâmpada, né? O nosso coração, a usina de amor de Deus. Então, quando a gente está ligado a uma... O que é uma usina de energia? É um lugar que produz energia. Então, se a gente está ligado a uma usina, nossa energia nunca acaba. Então, quer dizer que a gente está ligado nesse amor infinito de Deus. Este amor que não tem fim. Partindo disso, ele vai ligar, vai nos alertar para a gente passar a viver a nossa vida, a gente prestar atenção e a gente cultivar a nossa vida eterna, os nossos bens eternos. Então, esta lição, nada mais, nada menos, que vem nos chamar a atenção para os verdadeiros valores da vida. Olha só. Então, o que são os verdadeiros valores da vida? São os amores que a gente constrói nessa vida. São os perdões que a gente consegue cultivar nessa vida, né? Tanto perdoar quanto conquistar o perdão do outro. São os... Ai, não é favores, não. Essa palavra é ruim. São as benfeitorias que a gente consegue fazer pelo outro. Então, é isso que a gente vai levar de eterno. Esses são os nossos bens eternos, não é? Eu estava assistindo esses dias uma palestra de um palestrante aí conhecidíssimo aí de todos, né? O Haroldo Dutra Dias. E ele estava falando aqui sobre o Brasil, né? Um lugar, o Brasil é uma terra maravilhosa, né, pessoal? Que a gente tem todos os recursos naturais, é uma terra linda, a gente tem tudo de bom. Mas o povo brasileiro é danadinho, né? O povo brasileiro tem um lado muito bom, mas o povo brasileiro também tem um lado muito ruim. Eu acho muito ruim, que é o lado do jeitinho, né? Tudo a gente dá um jeitinho brasileiro, já ficou reconhecido como jeitinho brasileiro. E aí a gente vai fazendo com que coisas ruins fiquem não tão ruins, vamos dizer assim. Ou que coisas ruins pareçam ser normais, não é? Como fazer algumas coisinhas aí que meio que todo mundo faz, burlar a legislação,
burlar, comprar coisa pirata, não é verdade? Não recolher os impostos que precisam, porque a gente tem tudo uma justificativa. Ah, Renata, mas o imposto é muito caro. Ah, mas eu vou comprar isso aqui pirata porque o original é muito caro, né? E a gente não acha que essas coisas faz mal. Só que aí isso vai refletindo nas nossas gerações. E isso reflete até os nossos, quem nos comanda. Eles também, pegar um pouquinho a mais aqui para mim, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. E aí essas coisas vão tornando as coisas meio ruins, né? E aí a gente deixa de ver este verdadeiro valor, que é o valor moral, esse verdadeiro valor que é o valor de conquistar as coisas de Deus, as coisas boas, né? Então tem que ser bom para mim e para o outro que está do meu lado. Essa é a grande lição que o Cristo trouxe. Então não adianta eu levar vantagem. Eu dei alguns exemplos aqui, políticos, até algumas coisas meio polêmicas, né? Mas é pra gente pensar. Não adianta eu levar uma vantaginha aqui, sendo que eu vou prejudicar o meu irmão ali. Então isso não faz parte. Por que eu vou prejudicar aquele meu irmão? Eu não sei qual é a consequência que aquilo vai ter na vida dele. Às vezes vai ser muito ruim. E não tem como eu ter uma atitude ruim com aquele meu irmão e essa atitude ruim não refletir em mim. Mesma coisa quando eu tenho uma atitude boa, quando eu ajudo alguém, essa atitude boa também não tem como ela não refletir em mim. Então a gente tem que pensar muito nas coisas que a gente faz, em cada detalhe, até nas coisas que a gente pensa, né? Então, às vezes a gente, vou fazer esse negocinho aqui meio erradinho, não vai prejudicar muito, não. Se vai prejudicar muito ou pouco, vai prejudicar, então a gente não deve fazer, tá? Então, a gente deve pensar nessa lição desta forma. Que bens que eu tô conquistando pro meu espírito, né? Eu vou me sentir bem? Olha, tem coisas muito simples, né? Que a gente às vezes acha que não é nada e que é muito. Quer ver uma coisa que eu vejo as pessoas fazerem muito? É, por exemplo, parar o carro na vaga de idoso ou na vaga de um deficiente. Não tem muito idoso aqui, né? Vou parar. Tem gente que até xinga, né? Fala, é muita vaga pro idoso. Mas ela não lembra que amanhã o idoso vai ser ela. Ou que, de repente, um parente dela idoso vai precisar daquela vaga e vai estar ocupado por uma pessoa que pensa igual a ele, né? Egoisticamente. Aí, Renata, mas o que isso tem a ver com a live? Tem a ver com a lição, com Jesus? Tem tudo a ver. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver de eu não pensar somente em mim, no meu bem-estar. De eu pensar no bem-estar do outro. Naquele momento a vaga do idoso está vazia e eu não sou idoso e eu não sou deficiente e eu ando bem, eu tenho todas as condições de parar numa vaguinha mais longe, deixar aquela vaga para quem precisa, é minha obrigação fazer isso, porque quem precisa estar disponível ali a vaga. Então parece uma coisa boba, uma coisa que não prejudica ninguém, mas é dessas pequenas coisas, dessas pequenas atitudes é que a gente vai conquistando esses bens que ele falou aqui na lição, bens para o meu espírito. Então quando a gente começa a agir assim, mesmo que a gente tenha a oportunidade de fazer uma coisa errada, a gente não faz. Mesmo que ninguém esteja olhando, a gente não faz, porque a gente já colocou isso no coração da gente, né? Então, mesmo que alguém chegue do seu lado e fale, para aí nessa vaga, 5 minutos, ninguém vai ver, você não consegue, sua consciência não deixa, né? Quando você pega um troco errado no mercado, num lugar, você sabe que aquele dinheiro vai prejudicar, se você levar para você, se você não devolver, aquela pessoa que está trabalhando, ela que vai ter que pagar. Então, quando a gente aprende esse tipo de coisa, a gente não consegue mais fazer. E quando todo mundo entender isso, que a gente precisa que as nossas atitudes, elas têm que refletir na vida do outro, nós vamos ser, muito bom. E aí precisa o povão, a gente, melhorar nossas atitudes, pensar nesta vida eterna, pensar nas conquistas materiais, não pensar nas conquistas materiais somente, mas sim nas conquistas espirituais, colocar ela em primeiro lugar. Aí sim
a gente vai conseguir até esse povo, né? Eu vou ensinar isso para os meus filhos para os filhos deles, e aí essa nova geração é que vai estar lá no poder, e aí essa nova geração é que vai falar não para essas coisas erradas, e aí a partir daí que a gente vai ter um planeta melhor, né? Não só um Brasil melhor, mas um planeta melhor. E era justamente disso que o Haroldo estava falando, né? Que nós somos uma terra de muitos doentes ainda e que Jesus veio para os doentes. Então, agora cabe a gente começar a tomar o remedinho do amor e da fraternidade que Jesus nos deixou, certo? Então, temos que tomar posse dessa verdadeira vida que é a vida espiritual, mas como é que eu tomo posse? Sendo melhor, tendo atitudes melhor, refletindo, isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Vai, então não faça, não importa que é muito ou pouco, certo? Levei esses 5 reais a mais, tá errado, volto lá e devolvo, não importa que é pouco, tá? Fazer uma coisa errada, roubar 5 reais ou 1 milhão de reais é roubar, tá? Então, é nessas pequenas coisas que a gente vai mudando e melhorando, tá bom? Desculpem aí a atropelação que a gente entrou aí na live, né? Mas antes um pouquinho eu tava conversando um pouco com a Alê sobre essa lição já. E é isso que eu penso, né? Que a gente melhora no nosso dia a dia e não tem como fazer uma grande mudança. Amanhã eu já levanto uma pessoa, um anjo, né? Com asas. As mudanças são diárias, todos os dias. É a gente mudar o valor das coisas, né? O dinheiro não pode ser mais importante do que o bem-estar do ser humano, do meu irmão, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, tá bom? Combinado? Vamos tentar, turma? A gente sabe que é meio difícil, mas vamos tentar, né? Vamos nos inspirar nas lições de Jesus. Eu encerro por aqui o estudo. Vamos fazer nossas vibrações. Ó, já tô com uma garrafinha de água aqui. Quem não pegou, corre e pega a aguinha, porque terminou as vibrações e a gente já emenda o passe coletivo, tá bom? Então, nesse instante, vamos abrir os nossos corações em muito amor, muita gratidão, todos os melhores sentimentos que a gente tem. Vamos imaginar que a gente tem o poder de termos luzes em nossas mãos. Vamos imaginar que nesse instante está saindo das nossas mãos muita luz. Que essa luz tem o poder de acalmar, que essa luz tem o poder de levar um pouquinho de alívio para as dores. E assim, com as nossas mãos iluminadas, vamos iluminando através das nossas vibrações todo o planeta Terra, todos os seres que nesse planeta habitam, desde os seres da natureza até os seres hominais, animais, que todos recebam esta luz. Vamos vibrar pelos doentes, em especial pelos doentes da Covid, pelos doentes do espírito, da alma, pelos depressivos. Vamos vibrando por todos aqueles que de alguma forma sofrem. Vamos vibrando pelos médicos, por toda a equipe de trabalhadores do plano físico e do plano espiritual, dos hospitais físicos e espirituais, que eles recebam essa luz e se fortaleçam e continuem cuidando de todos nós. Vamos vibrar pelos moradores de rua, vamos vibrar pelos idosos, vamos vibrar pelas crianças, vamos vibrar também pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrando por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem, do planeta Terra e do plano espiritual. Vamos vibrando muita luz no nosso lar, na nossa casa, que ela fique toda iluminada com o nosso amor.
Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vamos vibrando especialmente por aquela pessoa que a gente ainda está com problema, que a gente ainda não conseguiu se perdoar, se relacionar. Vamos vibrando intensamente por esta pessoa. Vamos nesse instante também, eu sei que nessa live tem muitas pessoas que estão com parentes, com entes queridos enfermos. Vamos nesse instante levar essa luz para este parente, para este amigo, para este conhecido. E enfim, com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo humildemente que a equipe espiritual que já se encontra em nossas casas, que eles possam nos aplicar um passe, reorganizando e harmonizando os nossos centros de força, que jorre das nossas cabeças, descendo por todo o nosso corpo, esse bálsamo vindo do plano espiritual, que ele possa aliviar as nossas dores, aliviar os nossos temores, organizar os nossos pensamentos, acalentar o nosso coração. Vamos agradecendo por este tratamento. Rogamos que os nossos amigos espirituais que aqui se encontram conosco possam deixar na nossa água os fluidos magnéticos que estejamos necessitando, calmantes, remédios para a dor, remédios energizantes, fortificantes. E assim, em oração, agradecemos por este tratamento, pelo remédio, pela oportunidade de estarmos unidos aqui em oração, pela oportunidade de estarmos juntos aqui para fazermos essa reflexão, para juntos aqui, através dessa reflexão, já começarmos a pensar na vida eterna, nessa nova vida que vamos conquistar, nessa vida de amor, de fraternidade. Obrigada a Deus, a Jesus e a equipe espiritual. E assim, com muito amor, encerramos a reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, que coisa boa, que gostoso se conectar com o plano espiritual. Quem aí sentiu sair das mãozinhas essa energia boa? O plano espiritual pegando a energia boa das nossas mãozinhas e levando aí onde precisa. Quem aí se sentiu recebendo esse bálsamo, esse alívio? Que coisa boa, né, gente? Eu agradeço demais vocês por ficarem aqui comigo, porque eu tenho certeza que se eu estivesse sozinha, sem essa live, a coisa não ia ser tão intensa assim, né? Então eu agradeço vocês por terem ficado aqui junto com a gente, porque assim juntinho é mais gostoso, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uns ois aqui. Peraí. Eu tinha trocado a live com o Ale deu os recadinhos, né? Domingo a gente volta à palestra presencial, tem que agendar pelo WhatsApp ou lá no Bazar com a Deise na parte da tarde. Tem limite, né, de pessoas, todos os protocolos bonitinho, distanciamento, álcool, vamos nos comportar bem, né, para que podemos continuar. Nosso bazar lindo, maravilhoso, aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. E assim as coisas vão melhorando e aos poucos a gente vai tentando voltar, né? Vamos lá. Gustavo, Maria, Manu, o Ale, que ai, tadinho, tava tão boa a palestra do Ale, né? Mas ele não sumirá, em breve ele voltará. Gustavo, Alessandra, Sueli, Maria, Airan, Fabiano Santos, Ivonete, Deis,
Manu, Ivonete, Marlene, Sueli, Elza, Regina, Solange, Tia Lu, Guara, Adailton, Patrícia Siqueira, Regina Mobará, Maria do Carme, Deilda, Otília, Kislaine, Elaine, Cristiane, Elisete. E mais que eu não falei aqui. Hilda, Camila, Lênis, Adailton. Bastante gente. Marcelo Souza. Bastante gente. Eba, um monte de aluno nosso aqui. Olinda. Obrigado, viu, turma? Beijo no coração. Jesus abençoe. Quinta-feira eu tô aqui de novo, tá bom? Eu troquei com a Lê porque eu quero muito falar do assunto de quinta-feira, que eu amo, uma passagem do Evangelho de Lucas. Então, quinta-feira estarei aqui. Eu, vocês, o livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho de Lucas, Jesus e toda a equipe espiritual que não nos desampara, viu? Um beijo no coração de todos. Até quinta-feira.